Darcy Ribeiro, antropólogo, indianista, determinada vez disse que o fracasso educacional no Brasil não é um erro, e sim um projeto. Tendo a concordar, pois 90% aproximadamente dos nossos jovens que saem da escola ou mesmo da faculdade após uma graduação, em sua maioria são analfabetos funcionais, ou seja, consegue ler um texto, decodificar palavras, mas não consegue inferir significado ao texto. Bem, vamos lá para o nosso assunto, né? Está dentro dessa linha. Nós vamos continuar a interpretação textual. Nós vamos analisar nesse vídeo, né, a hermenêutica. Vamos conceituar o que seja hermenêutica. Hermenêutica, na sua origem, na sua etimologia, ela vem da Grécia Antiga. Hermes era um deus grego cuja função, né, os deuses gregos tinham funções, cada um tinha uma determinada responsabilidade sobre determinada esfera social, né? Na questão de Hermes, ele era o intérprete entre as ações divinas e as ações humanas. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Suponhamos que em determinado ano a colheita foi muito ruim, o clima não ajudou, houve fortes chuvas, tempestades, ou faltou chuva, faltou água, alguma coisa aconteceu e perdeu-se toda a safra. Bem, uma catástrofe dessa magnitude lança toda uma população na miséria, na pobreza e na fome. Então a população, diante de uma situação muito complexa, se volta para os deuses. E nesse caso, o Deus que pode dar uma resposta, que pode interpretar esse fenômeno natural, o porquê aconteceu. Hermes, incumbido dessa função, procura a pessoa responsável pelas safras, pela agricultura. Quem que é essa pessoa? Ceres. Ceres é a deusa da agricultura. Hermes questiona Ceres. Ceres fala, bom, aconteceu isso porque, né, a humanidade, né, pisou na bola, não fez os sacrifícios, não fez as orações, os rituais, tal. Então, e daí para eles aprenderem a não fazer isso mais. Então, essa é um exemplo da onde vem, né, a hermenêutica, da onde vem a palavra, a etimologia da hermenêutica. A hermenêutica, durante a Idade Clássica, na idade mais fecunda da Grécia, ela vai estar muito associada, né, à filosofia. Aristóteles, Platão, Sócrates, cada um à sua maneira, né, vai também buscar interpretar o mundo, né, mas agora já com um modo mais científico, né, menos religioso, mas nessa linha de interpretar as coisas também. O tempo passa, né, nós chegamos na Idade Média. A Idade Média é um período de grande retrocesso cultural, né, científico para a humanidade. A hermenêutica, nesse momento, ela fica quase que estagnada, né? A interpretação textual na Idade Média praticamente quase que não existe, porque se eu tenho um senhor feudal que está ali porque Deus mandou, então tudo que eu falar é porque Deus mandou. Então, se eu faço alguma coisa é porque Deus mandou, eu tenho um dogma. Então, dogma é quando eu não tenho a possibilidade de interpretar. É assim porque alguém disse que é assim e pronto, acabou, não tem conversa. Essa Idade Média passou nesse passo, né? Com o Renascimento, voltam a surgir novamente as ideias, né? Na Idade Média nós tivemos Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que tentaram a ele dar uma teoria geral para a religião, né? Com o Renascimento, nós voltamos a ter pessoas questionando mais, né? Maquiavel, no Príncipe, né? Thomas More, na Utopia, e as pinturas, né? Toda a arte, né? Toda a literatura também volta a vicejar. No Iluminismo, a razão, né? E a fé de que a razão vai salvar a humanidade, coloca o ser humano numa posição mais privilegiada, de destaque. No entanto, a hermenêutica vai ter um papel muito importante, né, muito importante mesmo, no século XX. Né, o autor, assim, o estudioso, filósofo, né, dessa área, que é Hans-Georg Gadamer, que aliás uma pessoa que viveu muito, muito longeva, né,
Gadamer viveu 102 anos, ele nasceu em 1900 e morreu em 2002, mas o mais importante é a obra que ele deixou. Gadamer escreveu um tratado sobre hermenêutica de 2.000 páginas, que, simplificando muito, nós podemos dizer o seguinte, que Gadamer vai dizer o seguinte, que sim, é possível interpretar, mas a interpretação ela é muito individual, ela é muito dentro dos parâmetros nossos. Por exemplo, e se eu estou lendo um texto, seja um jornal, uma revista, um livro, a Bíblia, o Corão, qualquer tipo de livro, de escritura, tal, a interpretação que eu faço é sempre a partir daquilo que eu penso também, porque eu não sou uma pessoa que eu sou neutro, eu tenho filtros ideológicos, né? Então a interpretação, eu vou buscar confirmar as minhas posições em determinados textos, seja ele qual for. Sempre vai ter esse matiz ideológico, né? Vamos trazer para um caso concreto nosso atual e polêmico, né? Porque a polêmica é sempre bom para que a gente possa criar aí toda uma questão de debate, argumento, contra-debate, tá? Muito importante. É muito salutar, é muito importante haver a disposição para o debate, respeitoso, né? Crítico das ideias e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos pegar um caso concreto na justiça, né? Quando a acusação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega na 13ª Vara de Justiça Federal de Curitiba, nas mãos do então juiz Sérgio Moro, atualmente ministro da Justiça, quando essa denúncia chega na mão do Moro, na verdade o réu já está condenado, já é uma convicção de que o réu é culpado. Então não vai haver ali uma interpretação hermenêutica das leis sobre a prisão em segunda instância, a questão da presunção da inocência. Não é isso que se vai buscar. Já tenho, né, o excelentíssimo senhor, né, Sérgio Moro, ele já tem a condenação. O que ele vai buscar é uma confirmação. Então ele vai pegar todas as possibilidades interpretativas tal para confirmar aquilo que ele já pensa, né, e condena. Aí vai para a quarta vara do Rio Grande do Sul, né, do TRT4, né, do Rio Grande do Sul, e também há não há nenhuma análise, né, chega um calhamaço de, sei lá, enorme, né, aquilo para ler deve demorar ali uns 15 dias para ler tudo aquilo, né, uma leitura, né, aprofundada das provas, dos indícios, dos autos e tal, mas a condenação é dada assim a toque de caixa. Ou seja, interpretar muitas vezes é afirmar ou confirmar aquilo que nós já pensamos, que nós já temos, né, a convicção para aquilo. Essa é uma interpretação também. Vamos buscar uma interpretação mais atual, né? Pessoal, peço desculpas assim se alguém discorda desse raciocínio, apeguem apenas como exemplo e não leve para o campo ideológico da discussão acalorada, sem muito, que não seja frutífero, né? Mas vamos caminhar um pouco. Então vamos pegar uma questão atual, né? Vamos supor que nós temos aí a Constituição de 88 e nós estamos questionando a questão da família. Vamos pegar vamos pegar a questão da Constituição Federal de 88, no capítulo 7 da Constituição, no artigo 226, no parágrafo 3, onde está se tratando ali da questão do casamento. O costume sempre foi que o casamento se dá entre um homem e uma mulher. Essa é a família tradicional. Homem e mulher contraem o matrimônio e tem os direitos sociais, né, jurídicos e tudo mais, que a sociedade impõe, né, e também as sanções, né, tudo mais. Aí chega até o STF um pedido para que se analise a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, homem, mulher, né? E aí eu vou para a lei, aí eu vou para a Constituição, aí eu vou lá em determinada lei e tá falando, bom, o casamento ele é possível entre homem e mulher, tarará, blá blá blá. Então beleza, essa é a lei. Bom, mas eu quero analisar se eu posso aplicar isso também a pessoas do mesmo sexo. Bom,
Eu tenho lá homem, mulher podem contrair matrimônio. Bom, o homem é um ser humano, a mulher é um ser humano, então é possível. Eu pego como uma base geral, como uma base de fundo, uma essência que homem é ser humano, mulher é ser humano, então duas mulheres, dois seres humanos, dois homens, dois seres humanos podem casar, não tem problema nenhum. É uma interpretação da lei. Eu estou ampliando, é uma interpretação ampliada por uma questão de analogia, uma questão do que, por exemplo, talvez o que o legislador original tinha em mente, quando ele, né, no momento que ele fez essa lei, é uma interpretação. Vamos avançar um pouquinho mais, né, um avanço no conhecimento, mas vamos voltar um pouquinho na história. Uma das mais belas, mais bonitas, mais sociais, humanas constituições que nós temos notícia é a Constituição de Weimar. Weimar é uma cidade na Alemanha, então foi feito lá, né, onde se reuniu para se discutir essa Constituição, então ganhou esse nome Weimar. E garantia-se ali nessa Constituição moradia, saúde, educação, né, habitação e tudo mais. Diferente da Constituição norte-americana, e também da Constituição inglesa, que garantiam apenas direitos individuais. Essa Constituição de Weimar tem um amplo espectro social. No entanto, nesse momento, né, que está ocorrendo essas coisas, né, antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira e antes da Segunda, que nesse entremeios aí, a Alemanha está numa crise terrível, né, que vai acontecer o Holocausto, que todos nós conhecemos, né, e sobre uma norma muito humana, uma das mais belas constituições. Por que isso acontece? Porque na verdade a norma não é o que estabelece a paz social, a justiça social, e sim outras questões mais complexas, né? Então percebemos aí que as interpretações não é só o texto, é toda uma ampla questões sociais. Então, para uma interpretação mais aprofundada, temos que ter conhecimento de mundo, tá? Então, acho que com relação à hermenêutica nós fechamos por aqui. No outro bate-papo que tivemos, eu disse que ia indicar 2 livros para vocês aprofundarem os estudos. E um deles é esse, né? Um desses aqui da Ingeborg Vilaça Koch, que é Ler e Compreender. E outro é esse aqui, que é também da Ingeborg, que é Ler e Escrever, né? Então você, um bom leitor, ele naturalmente também pode ser, né, não é regra, mas geralmente bom leitor se torna também bom escritor, um domínio maior da língua, né, das suas finalidades e tudo mais. Pessoal, espero ter atingido o objetivo, que era passar de uma maneira simples, um bate-papo, né, bem um colóquio, bem informal, mas um aprofundamento sistemático para que a gente possa entender, né, os meandros da sociedade, o desenvolvimento da sociedade e tudo mais. Então, por hoje nós ficamos por aqui. Agradeço, né, a atenção de quem se dispôs a trilhar um caminho, nesse caminho, e nos vemos na próxima, ok? Na próxima falaremos um pouco mais da questão da exagese, que nós trabalharemos a questão da interpretação, mais sobre um viés das escrituras sagradas, que, né, Talmud, Alcorão, a Bíblia Sagrada, né, e outros textos mais aí, que a gente possa fazer uma análise textual com ponto de vista a entender um pouco mais o que acontece no mundo da humanidade. Muito obrigado e até a próxima.